Antigo Testamento, Números, capítulo 26, versículos de 1 a 65. Depois desse flagelo, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: fazei o recenseamento de toda a assembleia dos israelitas da idade de 20 anos para cima, família por família, todos os que estiverem em condições de pegarem armas. Moisés e o sacerdote Eleazar disseram: pois nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, perto de Jericó, serão recenseados todos os que tiverem a idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenou a Moisés e aos israelitas ao saírem do Egito. Rubem, primogênito de Israel, filhos de Rubem, de Enoque, a família dos Enoquitas; de Falu, a família dos Faluitas; de Isrom, a família dos Isronitas; de Carmi, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas. Seus recenseados foram em número de 43.730. Filho de Falu, Eliabe. Filhos de Eliabe, Namuel, Datã e Abirão. Estes são Datã e Abirão, aqueles membros do conselho que se tinham sublevado contra Moisés e Arão, com os cúmplices de Coré em revolta contra o Senhor. A terra, abrindo sua boca, engoliu-os com Coré, enquanto seu grupo perecia pelo fogo que devorou os 250 homens. Isso serviu de exemplo. Os filhos de Coré, porém, não pereceram. Filhos de Simeão, classificados por famílias: de Namuel, a família dos Namuelitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; de Joaquim, a família dos Joaquinitas; de Izaré, a família dos Izaritas; de Saul, a família dos Saulitas. Tais são as famílias dos Simeonitas, 22.200 homens. Filhos de Geade, classificados por famílias: de Sefom, a família dos Sefonitas; de Agi, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Ir, a família dos Iritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Ariel, a família dos Arielitas. Essas são as famílias dos Gaditas. Seus recenseados foram 40.500. Filhos de Judá, Harionã, que morreram na terra de Canaã. Eis os filhos de Judá, classificados por famílias: de Sela, a família dos Selitas; de Farés, a família dos Faresitas; de Zara, a família dos Zaritas. Os filhos de Farés foram: de Isrom, a família dos Isronitas; de Amul, a família dos Amulitas. Tais são as famílias de Judá. Seus recenseados foram 76.500. Filhos de Issacar, classificados por famílias: de Tola, a família dos Tolaitas; de Fua, a família dos Fuaitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sanram, a família dos Sanranitas. Essas são as famílias de Issacar. Seus recenseados foram 64.300. Filhos de Zabulon, classificados por famílias: de Saride, a família dos Sariditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jalel, a família dos Jalelitas. Essas são as famílias de Zabulon. Seus recenseados foram 60.500. Filhos de José, classificados por famílias: Manassés e Efraim. Filhos de Manassés, de Maquir, a família dos Maquiritas. Maquir gerou Galade; de Galade, a família dos Galaditas. Eis os filhos de Galade: de Gizar, a família dos Gizaritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Siquim, a família dos Sequimitas; de Semida, a família dos Semidaitas; de Éfer, a família dos Éferitas. Salafade, filho de Éfer, não teve filhos, mas muitas filhas. Eis os nomes das filhas de Salafade: Mala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Essas são as famílias de Manassés. Seus recenseados foram 52.700. Eis os filhos de Efraim, classificados por famílias: de Sutala, a família dos Sutalaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Tien, a família dos Tianitas. Eis os filhos de Sutala: de Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim. Seus recenseados foram 32.500. Esses são os filhos de José, classificados por famílias. Filhos de Benjamim, classificados por famílias: de Bela, a família do Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airam, a família dos Airamitas; de Sufão, a família dos Sufamitas; de Ufão, a família dos Ufamitas.
Os filhos de Bela foram Arad e Naamã. De Arad, a família dos Hereditas. De Naamã, a família dos Namanitas. Tais são os filhos de Benjamim, classificados por famílias. Seus recenseados foram em número de 45.600. Eis os filhos de Dom, classificados por famílias. De Suam, a família dos Suamitas. Tais são as famílias de Dom, classificadas por famílias. Total das famílias dos Suamitas, seus recenseados foram 64.400. Filhos de Azer, classificados por famílias. De Gena, a família dos Genaitas. De Jesui, a família dos Jesuítas. De Beria, a família dos Briaitas. De Eber, a família dos Eberitas. De Melquiel, a família dos Melquielitas. O nome da filha de Azer era Sara. Tais são as famílias dos filhos de Azer. Seus recenseados foram 53.400. Filhos de Neftali, classificados por famílias. De Jeziel, a família dos Jezielitas. De Iguni, a família dos Gunitas. De Jeser, a família dos Jezeritas. De Selem, a família dos Selemitas. Essas são as famílias de Neftali, classificadas por famílias. Seus recenseados foram 45.400. Eis o total dos israelitas recenseados, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a terra será dividida entre estes, segundo o número de suas pessoas, para que eles a possuam como herança. Aos mais numerosos darás uma parte maior, e aos que forem menos, uma menor. Cada um receberá uma parte proporcional ao número dos recenseados. Todavia, é a sorte que decidirá a divisão da terra. Eles receberão a sua parte segundo os nomes das tribos patriarcais. A propriedade será dividida por sorte entre os grupos numerosos e os grupos menores. Eis os levitas recenseados segundo suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Icate, a família dos Catitas. De Merari, a família dos Meraritas. Eis as famílias de Levi, a família dos Lobinitas, a dos Hebronitas, a dos Mulitas, a dos Musitas, a dos Coritas. Cate gerou Anrão, cuja mulher se chamava Jocabede, filha de Levi, nascida no Egito. Ela deu a Anrão, Arão, Moisés e Maria, sua irmã. Arão teve os filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando apresentaram diante do Senhor um fogo estranho. Recenseados os levitas, todos os varões da idade de 1 mês para cima somaram 23.000. Não foram contados no recenseamento dos israelitas, porque não se lhes havia destinado nenhum patrimônio no meio deles. Tal é o recenseamento dos israelitas que fizeram Moisés e o sacerdote Eleazar nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, perto de Jericó. Não se achou entre eles nenhum daqueles que tinham sido recenseados antes por Moisés e Arão, no deserto do Sinaí, porque o Senhor dissera deles: morrerão no deserto. Não ficou nenhum deles, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.